Bom dia aí a todos, Shalom. Hoje nós vamos bater um papo, assim, de pé de ouvido, sobre um portal que provavelmente você e eu, nós, temos comido. Olha, quando eu falo com você, eu gero uma frequência. Essa frequência aí são ondas sonoras que se propagam, sabe? Eu tenho, eu tenho aqui no meu rosto um candelabro. Olha, se eu colocar o candelabro aqui, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Conseguiu ver? Eu tenho no meu rosto cinco orifícios. Cinco não, perdão, sete orifícios. Sete. Envolve, ó, audição, visão, olfato e paladar. São sete. Isso chama-se um mini candelabro. Então, o que vai estar ligado aí são os meus ouvidos, a minha forma de ver, a minha forma de cheirar e a minha forma de declarar. Então, eu vou declarar algo com a minha boca, tem a ver com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu percebo com a minha sensibilidade espiritual nos aromas. E essa aqui, vou pegar o principal. A boca é um portal que você usa o dia inteiro. Sabe? Agora há pouco a Naldinha falou, bom dia, apóstolo. Ela abriu o portal dela e declarou um bom dia para a minha vida. E é claro que ela é extensiva também aos demais irmãos. O mundo espiritual, quando a gente volta lá para o Gênesis, o princípio, a Luciana perguntou, e são seis? Não são seis, são sete. Olha, dois ouvidos, dois olhos, duas narinas. Você tem dois furos aí no nariz, né? E uma boca. São sete. A gente volta de novo para o sete, né? Então, declaro. Agora, o que a maioria das pessoas não atentam? Olha só, eu risquei aqui agora de manhã. Ó, venha comigo. Em João 6. João 6, capítulo, versículo 63, diz assim, ó. É o Espírito que dá vida. A carne
essa estrutura, em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Palavra tem a ver com sopro, rua. E o rua é espírito. Rua, Rakodesh, é Espírito Santo. Mas rua, é espírito. Para que eu fale, ó, há um sopro. A vida. Então, eu abro um portal para declarar algo sobre tua vida. E se esse portal não tiver alinhado aos portais e, sobretudo, ao espírito que dá vida, eu posso gerar morte. Aí ele diz mais, ó. Entretanto, existe alguns de vós que não creem, pois Yeshua sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. Todo aquele que não crê vai se tornar um traidor, porque não vai fazer o que tem que ser feito e vai fazer o que não tem que ser feito. Aí ele diz, ó, e continuou, é por isso que eu vos tenho dito. Ele diz, ó, por que eu tenho dito? Porque eu sei quem vai me trair, eu sei quem não crê em mim, e eu tenho que dizer. Aí eu tenho dito. Ele está declarando que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja concedido pelo meu Pai. Então, o Pai nos levou para o Filho, para que nós pudéssemos ouvir a palavra do Pai, que foi colocada na boca do Filho. Aí ele diz mais, ó, daquele momento em diante, muitos dos discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então, Yeshua interpelou aos 12. Vós também deseja ir embora? Mas Simão Pedro respondeu, ele declara, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Quem tem a palavra de vida eterna? Quem fala que a palavra é espírito e vida? Será que todos que você ouve têm a palavra de vida eterna? Será que você tem liberado uma palavra de vida eterna? Será que a tua boca, o teu portal, está alinhado para que as pessoas possam ter vida eterna? Será que as tuas atitudes estão alinhadas com essa palavra? Aí, olha só, aqui em João 17, ele está falando de palavra e de vida eterna, e espírito, e que palavra é espírito e é vida. Então, a palavra, que é espírito e é vida, vai me conduzir para a vida eterna. E aqui, Pedro, o apóstolo, ele diz, só tu tens essa palavra. E ele está falando aqui para um grupo enorme de judeus que se recusam a ouvi-lo. Agora, olha só João 17, versículo 1.
Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Yeshua levantou os seus olhos para o céu e orou. Está vendo? Ele olha para o céu, e é claro que ele está diante de um portal, e ele diz: Pai, é chegada a hora. Ele sabia a hora e ele sabia aonde te direcionar. Aí ele diz: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Então, todos que vai ganhar a vida eterna foram trazidos pelo Pai. Aí ele diz assim, ó, e o que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ou Jesus Cristo a quem enviaste. Yeshua Hamashia. Jesus e Cristo são os nomes que não está no original dele. Cristo é o Messias, é o ungido. E o nome dele é Yeshua. Então, qual é a vida eterna que ele está declarando diante de um céus aberto? Que se conheça um único Deus e o Filho que ele enviou, o ungido. Aqui não diz que tem que reconhecer uma trindade. Eu não vou falar de trindade hoje. Uma hora eu vou falar com vocês. E vocês vão ver que nós fomos enganados. Mas o Filho está dizendo que a vida eterna é você reconhecer que só tem um Deus. E reconhecer o Filho. E eu sei que talvez você diga, mas diz que eu e o Pai somos um. Aqui diz que ele e o Pai somos um. O fato de eu estar conectado no reino espiritual à minha esposa, nós somos um. O fato de nós pertencermos à mesma congregação, nós somos um. O fato de ter unidade, que ter conexão, nos faz um. Olha, eu tenho uma mão e eu tenho dedos diferentes, mas cada dedo é um dedo. Eles juntos formam a mão, o braço, o corpo. Mas são vários membros, mas eu sou um. Eu não vou entrar nisso agora. Aí ele vai orar, ó. Aí diz: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me deste para realizar. 6. Eu revelei o teu nome. Quem revelou o nome? Bom, o Filho está revelando o nome do Pai. Aqueles que do mundo me deste, eles eram teus. Tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entendem que tudo que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que me enviaste. Aí, para sair daqui, 11, agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. O que é ser um? Ele andava em tamanho relacionamento, em cumprir a palavra, que ele está unido, como o primeiro Adão estava. E o que Adonai perguntou ao primeiro Adão? O que houve que você não está mais conectado em mim? Aonde tu estás? Porque ele foi desconectado dessa frequência.
Então, aqui ele está dizendo, ó, eu sigo conectado na frequência, eu sou um contigo. Quando eu sou um contigo, o meu tato, o meu olfato, o meu paladar, a minha visão, os meus pés, tudo está atrelado à tua vontade, porque eu estou na tua frequência. E eu conheço a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E eu sou guiado, controlado, influenciado, direcionado pela tua frequência, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E aí eu estou em unidade, eu sou um contigo. Não é que eu seja Deus, eu estou contigo em unidade, em propósito, caminhando debaixo da tua direção. Eu consigo trazer dos portais a conexão tua e trazer a imagem do Senhor invisível para o mundo invisível através dos frutos da minha atitude, dos frutos da minha boca, daquilo que eu profiro. Aonde você vê Yeshua amaldiçoando, maldizendo, olha o que tinha de vida na boca desse homem. Quando ele reclama, ó oh, Jerusalém, Jerusalém, quantas e quantas vezes eu quis te acolher, como uma galinha acolhe teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste me ouvir. Ele está dando uma correção na cidade de Jerusalém, né? A capital de Israel, em função, com amor, ele usa um termo como um sussurro de tamanha compaixão. Porém, nós não temos percebido que nós temos aberto o nosso portal para trazer maldições sobre nós, sobre filhos, sobre esposo, sobre esposa, sobre nação, sobre emprego. Você quer ver uma coisa? Você vai lá e pega o teu olerite, e o teu olerite você não chama de olerite, você chama de contra o cheque. Se você vai pegar um valor que vai ser algo favorável a você, para que você tenha desfrute, você possa comprar, possa adquirir alguns produtos, né, essenciais, né, para você estar desperdiçando, ele tem que ser contra ou tem que ser a favor? Tem que ser a favor. Mas alguém já dá o nome para você, isso é contra o teu cheque. É um contra-cheque. Aí você pega, olha, e vem os descontos, são vários, né? Aí você diz, esse dinheiro não vai dar para nada. Você acabou de gerar o quê? Vida ou morte na tua área financeira? Você acabou de se amaldiçoar. A palavra é espírito e vida. Ó, Jesus não tem uma prata no bolso, aí Pedro colocou ele numa furada que ele tinha que pagar um imposto. Pedro falou por ele. Aí ele esculhambou Pedro. Pedro, seu infeliz, miserável, quem mandou tu falar isso? Ele não fez isso. Ele falou, o que é que tu fez, Pedro? Não, me perguntaram se o filho do homem pagava imposto, se não pagava imposto, se era lícito. Eu falei que o senhor pagava. Tá bom, Pedro. Vou fazer o seguinte, pega um anzol, não vai jogar rede não. Eu sei que você gosta de jogar rede em alto mar. Pega um anzol e vai pescar. Você vai pegar um peixe, olha a declaração dele de vida, numa situação difícil e numa sinuca de bico, uma enrascada. Tu vai pegar um peixe, um único peixe, Pedro. E quando você pegar esse peixe, tu vai abrir a boca dele. Dentro da boca dele, tu vai encontrar um estáter, uma moeda. Aquela moeda é o suficiente para pagar imposto, por mim e por você. Vai. O mar da Galileia é enorme, ou de Tiberíades.
Vai Pedro, um pescador cascudo com anzol. Primeira coisa, ele tem que pegar o peixe. Segunda coisa, o peixe tem que ter uma moeda na boca. Eu não sei como um peixe com uma moeda na boca, que está nas guelras, consegue fisgar e morder um anzol. Precisa de uma ação sobrenatural, mas a palavra que ele diz, é espírito e vida. É bem provável que ele tenha falado a frequência e declarado: peixe que está com a moeda na boca nas profundezas do oceano, se dirija para o anzol de Pedro. E o peixinho, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Pedro pega o peixe e tem uma moeda. E o objetivo ali, escute, era produzir vida para Yeshua, para Pedro, para o Estado e para o peixe. Porque o peixe, para respirar, precisa ter as guelras livres, porque ele respira pela boca. Como é que alguém respira com a moeda na boca? Talvez você esteja asfixiado por conta da moeda que está na tua mão, que você ainda não entendeu que ela tem que produzir benefícios para outros e que Deus confiou a você, mas que você é só alguém que está portando ela para entregar a outro. E isso se chama vida, porque alguém libera uma palavra de vida. Mas deixa eu te mostrar, eu não quero me ater a isso, não. Não quero. Quero te mostrar algumas coisinhas aqui que são importantes, importantes para nós. Olha só, no Salmo 39, versículo 1, eu declarei, e vai declarar no portal dele, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Como é que peca em palavras? Ó, não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios, aqueles que não cumprem Torá, estiverem próximos a mim. Ele tem uma preocupação de vigiar o que ele vai falar. Você tem essa preocupação? O reino espiritual se move por frequência. Olha, eu estou falando, eu abro a boca, sai uma frequência que atinge você aí distante. E o objetivo é gerar algo em você. E é gerar vida, não é gerar morte. Então eu tenho que vigiar com o que eu vou falar. Agora, olha só. Tiago 3, o meu da minha Bíblia. Estou achando, não. Tiago vai falar
versículo 9. Olha só isso aqui. Tiago 3, versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. Porém, com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, meus queridos irmãos, isto não está certo. Você não pode ter bênção e maldição na sua boca. Acaso pode uma mesma fonte jorrar a água potável e água salubre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitona ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Então eu não posso ter e nem produzir dois tipos de água com a minha boca. Ou eu vou produzir uma água que vai gerar vida, que flui rios do meu interior, ou eu vou produzir água amarga. Será que você tem deixado pessoas amarguradas por conta daquilo que você fala, porque você não vigia? E a Bíblia diz que um irmão ferido, ele resiste mais do que um ferrolho. Por que as pessoas estão desviadas hoje? Porque alguém feriu elas no lugar de cura. Por que você saiu de onde você estava? Alguém te feriu lá. Agora, alguém que te feriu não vigiou e usou a sua boca para criar decretos, para gerar espírito e vida ou gerar espírito e morte. Gerou morte, irmão. A serpente, quando atacou o casal, gerou morte espiritual, moral, física, morte eterna, porque a frequência da serpente, que traz um conhecimento, uma ciência do bem e do mal, é mais para o mal, porque contamina, destrói. E tudo isso está no poder da língua. Você sabe por que você está aqui? Porque você ouviu uma palavra. Você sabe por que você se converteu? Porque você ouviu uma palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gerou vida em você. E essa palavra tem te sustentado. A Escritura diz: não fui eu que escolhi a Deus, Deus escolheu a mim e me designou para que eu possa dar fruto. Mas eu não tenho observado o que eu falo. E eu preciso de decreto. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Ó, o mundo espiritual é regido por palavras e sementes. O homem fala. O que você fala, automaticamente você cria. Ou seja, nossa boca produz uma semente que brotará em nosso futuro. Foi através da palavra que Adonai criou todas as coisas. Olha só, olha só. Abra em Provérbios 18, versículo 21. Ó, que legal, eu abri Salmo 18. A língua, a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Como eu vou ser recompensado?
Olha o versículo 20. Do fruto da boca, é uma semente, do fruto da boca, o coração, a mente, se farta. A língua faz todo o corpo responsável pela consequência de suas palavras. Olha só. Minha mãe dizia assim, ó, Almir, a língua é o chicote do corpo. O que você fala vai te bater. A língua é o chicote do corpo, meu filho. Eu lembro dela falando como fosse hoje. Olha aqui, ó. Versículo 19. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Porque às vezes você falou alguma coisa que ofendeu o outro. E você criou uma barreira entre você e o outro. O pior é que, se Deus ia te usar como um canal para o outro, agora você está bloqueado. As coisas de Deus não chegam de você, e esse outro vai falar de você, que não deveria, mas eles falam, porque eles são feridos, e eles vão vomitar a amargura, e vão te bloquear para outros. E o problema é o que você carrega que não vai chegar a outro, porque você não vigiou com a tua boca. Porque você criou uma resistência. Você não gerou vida, gerou morte. E aí a pergunta é: o que você tem falado, irmão, tem gerado vida? Ó, o mundo espiritual é regido por isso. Então você libera a palavra. A nossa boca é responsável por atrairmos a bênção ou a maldição. Ó, você olha para um filho, para uma filha, aí diz: é um preguiçoso, é uma preguiçosa. Quando casar, vai ter problema com o marido, porque não sabe fazer nada. Você está amaldiçoando. Eu sei que muitas das vezes acontece assim, mas você tem que profetizar, trazer à existência aquilo que é inexistente, não profetizar o caos. Profetizar que há solução, que há mudança. Declarar vida. Pai, eu profetizo que vai aprender, que vai amadurecer, que vai mudar, que vai largar, que vai acontecer uma coisa sobrenatural. Vai me surpreender. Crie expectativa, profetize, crie decretos, declare. Não empreste a tua língua para amaldiçoar e criar coisas ruins no reino espiritual. Olha o que você está declarando, são sementes, você vai comer fruto. O que você fala vai te nutrir ou te mata hoje. Tem gente, irmão, que se fosse comer o que tem falado, vai morrer envenenado. Isso aqui tem a ver com a palavra que eu estou dando de início, de voltar ao princípio. Deixa eu te mostrar uma coisa sobre voltar ao princípio. Olha só, aqui do lado, o Salmo 33, 33, olha só, versículo 6. Olha só isso aqui. Os céus foram criados
mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Tem noção? Como ele criou os céus. Ó, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que realiza. Para que ele realize, primeiro a ideia vai vir na tua mente. Aqui você tem uma ideia no teu coração, na tua mente. E você vai verbalizar essa ideia. Você vai trazer do campo invisível. Você vai dar visibilidade. Você vai criar. A tua boca vai falar, aqui, ó, que o coração está cheio. Ó, eu fico olhando na academia. E ou eu vou falar do reino, ou eu fico quieto. Aí eu fico olhando os pastores que lá estão, discutindo futebol. O Flamengo ganhou, não ganhou, o Vasco ganhou, porque não sei o quê, porque o jogador tal, porque PPP, papapá, PPP, papapá, eu fico só olhando. Ou então porque é direita, porque é esquerda, porque é bandido, porque não sei o quê, eu fico só olhando. O que está cheio a cabeça deles? Irmão, eu sei você chato, porque eu não tenho outra conversa não e nem quero. Embora não seja desinformado. Se eu tiver que dar uma opinião, eu até dou, porque eu acompanho algumas coisas para que eu seja informado. Mas não que eu viva disso. Porque não é isso que enche a minha cabeça. Porque isso aqui tem que estar cheio, inculcado de princípios da Torá para que eu possa falar. E não só para que eu possa falar, mas que eu possa viver. Você consegue entender? Para e olha ao teu redor e vê sobre o que as pessoas conversam. Eu, às vezes, fico observando, às vezes correndo, às vezes andando. Os adolescentes, é porque ele falou não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, então, TikTok, não sei o quê, papapá. Diz, caraca, essa juventude está com a cabeça cheia de TikTok, cheia de aplicativo. Não aguenta ver nada mais longo, porque só pensa nisso aí. Aí eles ficam pensando sozinhos, irmão, porque estão conectados nisso. A boca vai falar o quê? Vai gerar vida? Olha só, versículo 1. O justo, ó justos, exultai no Senhor. O desejo dos retos é louvar a Deus. A minha boca, a minha atitude tem que ser para louvar a Deus. Celebrai ao Senhor com harpa, oferecer-lhes músicas com lira de 10 cordas, entoai-lhe um cântico novo, tocai com arte júbilo na ovação. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que realiza. Ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo poder de sua boca. Agora, olha só, eu li isso aqui com você, correto? Como é que ele trabalhou isso aqui e trabalha? Venha para o início, lá em Gênesis. Versículo 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O original é Berish, em um princípio.
Ele criou tudo. Milhões de anos se passa até o versículo 2. Aqui ocorreu uma rebelião e a terra perde a sua forma. Depois você pode ler, eu não vou ler não. Isaías 45, 15, não, 45, 18. Que Deus criou a terra perfeita e estabeleceu. Aí ele usa um termo aqui, torru. Ela tornou-se sem forma e vazia por conta de um desobediente, que é chamado do querubim, que caiu e criou um caos aqui embaixo, na terra. Aí olha o que Deus faz. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui é a portagem. Quando Deus cria algo num princípio perfeito e o inimigo faz com que tudo fique sem forma e vazio, é hora de você declarar. Agora você vai declarar em cima daquilo que está sem forma e vazio, para que haja uma restauração e pegue forma e seja preenchido. De repente, alguém do teu convívio, do meu convívio, do nosso convívio, perdeu a forma, porque foi formatado de acordo com o sistema do mundo. Não vos conformeis, não vos tomei a forma deste mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Mas se eu estou formatado nesse sistema, eu estou sem forma. E normalmente eu estou vazio. Você já ouviu que alguém fala assim, você está pensando em quê? Em nada. Alguém que pensa em nada é porque tem a cabeça vazia. Eu não consigo pensar em nada, eu penso em várias coisas ao mesmo tempo. Mas se alguém não pensar em nada, está com a coisa vazia, está sem forma. Entende? Por que está sem forma? Porque houve um caos. Quando Deus fez, no princípio, em um princípio, ele criou os céus e a terra perfeita. Ó, aí o que, é que ele faz? Versículo 3. E disse, haja luz, e houve luz. Ele vai recriar. Ele diz, você tornou tudo sem forma e vazio, eu vou trazer existência aquilo que é inexistente. Eu vou abrir caminho aonde não tem caminho. Eu vou declarar, haja luz. Qual a área da tua vida precisa de luz? Consegue entender o que ele está fazendo? Ele não vai amaldiçoar o caos. Ele vai trazer vida sobre o caos. Ó, e viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Diz, agora eu vou fazer a separação. Agora, olha só isto aqui. Em Hebreus, diz assim, ó, ora, a fé
é a certeza, Hebreus 11, tá? Ora, fé é a certeza de que haveremos de receber, e o que esperamos é a prova daquilo que não podemos ver. A fé é a firme certeza das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Tem outra tradução que diz assim: você olha para a situação e você vê um caos. Tudo perdeu sua forma original. Tudo está vazio. E ele olha para aquilo. Ele diz: o que você vê com os teus olhos é uma coisa. O que você ouve com os teus ouvidos é outra coisa. O que você sente nas tuas narinas é outra coisa. Agora, o que você vai profetizar com a tua boca está alinhado com a minha palavra e a minha vontade. Olha o que ele faz. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo. Você tem noção do que é o universo? O universo foi criado por intermédio da palavra. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Enquanto todo mundo estava vendo o caos, ele viu o universo sendo recriado. Porque ele alinha a palavra dele a espírito e vida. E haja luz, e houve luz. Haja separação, e houve separação. Ele começa a ordenar. Ele separa todos os elementos que ele precisa para criar todo o universo. Agora ele tem toda a matéria-prima, até do nada, que ninguém sabe como o nada é feito, ele conhece a matéria-prima que faz o nada. E ele, como um Deus criador, ele começa a colocar em ordem e dá forma. Como ele faz isso? Declarando palavras. Usando o portal e a frequência desse portal para gerar vida. Por que você acha que o inimigo será destruído com um sopro da sua boca? Por que você acha que da boca de Yeshua sai uma espada de dois gumes? Porque ele é tão cheio, mas tão cheio do Pai, que a palavra na boca dele é uma espada. A língua dele é uma espada. Só que tem pessoas que estão tendo língua bífida. Porque quando você entra para a frequência da serpente, a tua língua não é espada de dois gumes, ela é bífida, ela é a língua que sai assim, ó. E a tendência é falar de um para outro, é gerar confusão, é gerar contenda, é gerar divisão, é acusar. Deixa eu mostrar uma coisa. Eu vou repetir isso aqui, ó. O evangelho ensinado por Roma e pela Grécia me ensinou a apontar o defeito dos outros e mandar os outros se converter. Tem que se converter, larga isso, larga aquilo, larga não sei o quê. O evangelho do reino, a Torá, ela é feita para mim. E ela diz para mim, Almir, ou você se alinha a isso aqui, ou você está fora. Pare de olhar para o outro. Olhe para você. Você tem que se alinhar a isso aqui, Almir. Senão tu é ímpio.
E quando você se alinha a essa palavra de conhecimento, de direção, de instrução, as pessoas vão olhar para você e dizer que esse cara está diferente. O que ele tem de diferente? Essa mulher é diferente. Hã? Você sabe que as pessoas, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, essa expressão não é que você seja Deus, porque Deus não quer que você seja Deus. Mas você tem uma conexão com Ele que as pessoas conseguem ver o Deus invisível em você. Então, quando você está em unidade com Ele, as pessoas conseguem ver Deus na tua atitude, nos teus frutos. E desejam saber. Por que a humanidade está um caos? Porque as pessoas estão totalmente desconectadas em Deus. Por que nós temos perdidos aí, tanto do lado B como do lado C, vidas? Porque tanto o lado B como o lado C não querem obedecer a palavra de Adonai. Aí eles não obedecem a Adonai, não obedecem pai e mãe, não obedecem nenhuma figura que represente a autoridade, porque eles são rebeldes. Porque um princípio foi quebrado. Sabe aonde? Nas casas. As casas não ensinaram o que tinha que ensinar. E muitos estão chorando porque estão perdendo seus filhos. Numa batalha que é espiritual. Que é espiritual. A minha mãe me ensinou coisas que eu sou grato a ela. Que se hoje eu estou aqui, foi por conta da minha mãe, que acreditou, que orou, que ensinou e era analfabeta. Às vezes eu me pego, minha esposa me corrige muito, pastora Verônica, falando palavras erradas. Mas elas estão no meu inconsciente, porque eu aprendi com a minha mãe. Entende? Porque algumas palavras ela errava. E eu, a maior parte do tempo, eu ficava nos cós dela. Então eu aprendia a falar com ela. Aí, às vezes, automaticamente eu falo. Aí a pastora Branca corrige. Aí eu fico isso, eu aprendi isso com a minha mãe. Isso está no meu inconsciente. Entendeu? Mas tem muita coisa boa que ela me ensinou o caminho, a verdade e a vida. Ela deixou frutos. Hoje ela tem muitos netos, bisnetos, e muitos dos netos podem falar assim, ó, isso aqui foi coisa da minha avó. Você entende? Porque foi ela. A minha mãe, escute isso. Olha isso aqui. Quando eu ficava doente, ela pegava o óleo e dizia, vamos orar. Orava. Cansei de ficar deitado. Ela orava e tacava a Bíblia na minha cara. Botava a Bíblia aberta assim, ó. Deixa a Bíblia aberta aí, para ver se entra alguma coisa em você. E eu ficava lá. Ela diz, depois nós vamos no médico. Quando nós chegarmos no médico, ele vai falar o que você tem. Nós não vamos aceitar. Mas vamos ter um alvo para orar. Porque ele vai dar o nome do problema para a gente orar contra ele. Sabe o que ela está me ensinando? Se você concordar com ele a respeito de alguma coisa, e ele é uma autoridade nesse assunto, você liga aqui na Terra para que seja ligado nos céus. Quando você tem um diagnóstico ruim, porque ele decretou, que ele falou, você discorda, diz, não ligo isso aqui na Terra, eu discordo porque Deus é que sabe o parecer sobre a minha vida. Você quebra a frequência.
Mas tem gente que tem um diagnóstico e recebe o diagnóstico e já sai de lá morrendo. A doença vai né? A doença que estava no início, ela consegue virar um tufão tão rápido que ela evolui por conta de concordância, irmão. Que alguém declarou morte e você falou, não, estou morrendo mesmo. Você já viu que algumas pessoas tomam a medicação e não sente nada, mas pega a medicação, lê a bula e está escrito lá os efeitos colaterais. Acabou de ler, sente os efeitos? Porque você leu um decreto. Eu não estou dizendo para que você deixe de ler a bula, não. Você pode ler e não concordar, mas o problema é que as pessoas leem e concordam com aquilo que é ruim. Isso precisa ser mudado. Agora, olha só isso aqui. Pela fé compreendemos que o universo... A tua escritura está universo? Porque tem algumas que estão assim, os céus. Como Adonai criou tudo? Uma palavra. Então, aquilo que você fala libera e autentica o mundo espiritual. Você vai estar validando uma ação no mundo espiritual. Dou fé. Você pega um documento e diz, eu dou fé nisso aqui. Você está declarando algo que você acredita. Estou validando, estou autenticando. Você vai no cartório espiritual e diz, eu acredito nisso aqui. Pronto, autenticou. O mundo espiritual, uma ação seja no reino das trevas ou no reino dos céus. Se é coisa boa. Então, muitos não guardam esse portal de vigilância e dão autoridade para as trevas pegarem as sementes das palavras, fazendo assim nascer um caos. Venha comigo em Salmo 141. Olha o que diz. Senhor, versículo 1. Eleva o meu clamor a ti. Vem depressa. Presta ouvido à minha voz quando te invoco. Que a minha oração seja como um incenso. Pegou a narina. Tem ouvido, tem voz, tem aqui, a narina. Incenso diante de ti. Minhas mãos erguidas, oferenda vespertina. Eu estou no portal da manhã, das 6 horas, primeira vigília, e eu estou dando uma oferta. E esta oferta tem a ver com as minhas declarações também. Aí eu digo, Senhor,
põe um guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. O que é a porta, se não um portal? Por que tem que ter um vigia? Por que tem que ter um vigia no portal do Éden? Da mesma forma que tem que ter um vigia no portal do Éden, tem que ter um vigia aqui na tua boca. Porque o que você vai falar vai trazer uma ação no reino espiritual. Ou o reino de Yeshua vai pegar para executar, ou o império das trevas vai se utilizar, porque você decretou. Tudo que o inimigo quer é que você crie um decreto, que você declare palavras de morte, não de vida. Ou que você concorde com palavras lançadas sobre você de morte, de caos. Adonai, quando recria, ele olha o caos e diz: haja luz. Ele traz a diferença do que precisa ser feito. Ó, versículo 4. Não deixe meu coração, a minha mente, inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas, na companhia de malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes. Aqui, alguém está sentado na roda de escarnecedores, de pessoas que não orientam de acordo com a Torá. Ó, que me castigue o justo, que me castigue, ó justo. É um favor que me repreendas. É óleo perfumado na minha cabeça. Não vai recusar, pois minha oração persiste contra a prática dos malfeitores. Então, olha como a pessoa que quer ajuda diz o que é uma repreenda, uma repreensão, uma correção. É como um óleo perfumado sobre a cabeça. Você sabe por que o pastor normalmente é utilizado para ungir a cabeça da ovelha? Porque esse ponto aqui da ovelha é cego. E normalmente, quando ela tinha ferida aqui, o bicho vem e coloca o berme. Então, ela precisa que alguém limpe a ferida e coloque um óleo, um bálsamo, para que haja cura. E isso só quem pode fazer é o outro sobre a tua cabeça. Então, muitas das vezes, o favor é que você seja repreendido, orientado, e Deus está nos repreendendo, nos orientando, nos ensinando os princípios que a gente tem que voltar e corrigir. Corrigir para aquilo que tem um caos, torne a ter vida. Eu não sei qual a área da tua vida. Se é ministerial, se é espiritual, se é pessoal, se é sentimental, se é financeira, se é familiar. Não sei a área que pode estar um caos hoje. Mas eu sei que há esperança para a árvore, mesmo cortada, que ao cheiro das águas, ela brota. Nós temos que parar de emprestarmos o nosso portal, a nossa língua, para dar coisa para o inimigo. Quantas pessoas olham para você e dizem: pô, essa mulher é diferente, esse homem é diferente, esse adolescente é diferente. O que eles têm? E não é pelo que você tem, é pelo que você é. Tem gente olhando o que
Alguém das comunidades tem e quer se tornar. E não olha para o que ele é, mas olha pelo que ele tem. As pessoas não são avaliadas pelo que têm, mas sim pelo que são. Deus não te chamou para que você tenha, mas para que você seja. Hoje, a coisa está tão mudada que as pessoas andam com o outro por conta daquilo que eles têm. E tem pessoas comprando outras pessoas. Irmãos, tem gente que só tem gente em volta porque tem dinheiro. Porque se não tivesse dinheiro, não tinha nem ninguém. Porque ele não tem pessoas que honram. Ele tem bajuladores que os bajulam por conta do dinheiro que ele tem. Porque tem interesseiros junto com eles. Então, que nós possamos olhar isso aqui. Ó, contra a rocha foram destruídos todos os juízes que, diante das minhas palavras de sabedoria, se mostraram insensíveis. Como a terra é arada e sulcada, assim são espalhadas os nossos ossos à beira da sepultura. Entretanto, os meus olhos te contemplam, ó soberano Senhor. Em ti deposito toda a minha confiança. Não me entregues à morte, porque você coloca a tua confiança nele e você se alinha a ele. O diabo não tem poder de acessar nada sem autorização. Nossa boca, muitas das vezes, autoriza o mal a entrar em nossas vidas, através daquilo que falamos, de cada murmuração, reclamação, fofoca, maledicência, palavras torpes que falamos, é um portal que se abre para demônios terem acesso à nossa vida. Anulamos o que profetizamos com a dúvida que sai da nossa boca, ao som de reclamação. Porém, quando você ora e declara profeticamente a palavra de Adonai, sem duvidar no seu coração, o som que você emite ao mundo espiritual é o som da fé, que abre caminho aonde não tem caminho, e traz à existência aquilo que é inexistente. Tudo que fazemos no mundo físico reproduz uma frequência de som no mundo espiritual. Tua fé faz barulho de milagre quando anda em concordância com a palavra de Adonai. Por isso o diabo tem investido contra você para que, ao olhar as circunstâncias naturalmente, com os olhos carnais, você não veja aquilo que realmente pode acontecer, o seu milagre. Você olha com os olhos que não têm um colírio de Adonai. E você se deixa levar pelas circunstâncias. E vive num ambiente que você mesmo produz. E o meu conselho é: saia dessa frequência e profetize alinhado à palavra de Adonai. Para fechar, que eu falei lá sobre o Evangelho e a Torá. Olha o que diz aqui Lucas. E eu te desafio. Lucas não, Atos, irmão. Eu te desafio. Atos, capítulo 1. Ó, versículo 1. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus fez e ensinou. Minha tradução diz: começou a realizar e a ensinar. Ele aprendia, realizava e depois ensinava. Como ele fez isso? Até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seu mandamento por intermédio de Ruach Kodesh aos apóstolos que havia escolhido.
tempo todo. Ele pegou a Torá, cumpriu a Torá e ensinou. E pegou esses mandamentos e passou para os apóstolos e mandou que isso fosse ensinado. Ele estava alinhado à vontade do Pai. Você não vê ele murmurando, reclamando, amaldiçoando. Ele poderia. Pedro diz, Senhor, quer que a gente ore para que desça fogo dos céus? Ele diz, não, Pedro, tu não entendeu que espírito eu vim. Se eu quisesse, eu poderia pedir ao meu Pai, ele mandaria miríades e miríades de anjos. Mas não é isso. Eu vim para isso, tem coisas que eu tenho que passar. Pedro, guarda a espada. Pedro, ele dá uns moles e Satanás vai requerer a vida dele. Tu não vê Yeshua batendo na boca com Satanás. Era um direito dele. Ele vai a Pedro e diz, Pedro, senta aqui. O que foi, mestre? Satanás entrou com um pedido de requerimento para mexer na tua vida. Você está dando mole em algumas áreas aí. Você tem que converter essas áreas para que ele não tenha o direito de mexer. Enquanto tu não fizer isso, Pedro, ele vai bagunçar. Mas quando tu mudar essa área, tu vai apacentar minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo que você seja acusado, mesmo que ele tenha o direito de mexer, eu vejo um futuro para você. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Você vai conseguir vencer. E sabe o que ele está falando para Pedro, mas que Satanás está olhando? Eu profetizo que ele vai vencer, que ele vai superar, que ele vai apacentar as minhas ovelhas. Ele gera vida num caos. Ele não diz problema dele, que ele se lasque. Não, querido. Ele gera vida. Ele gera vida. Adonai está sempre disposto a reiniciar, a olhar tudo sem forma e vazio. E a ele declarar: eu ainda tenho uma forma. E quando eu colocar na forma, eu preencho dentro. Pare de ser vazio. Pare de não pensar em nada. Porque a tua boca vai falar do que o teu coração está cheio. E o coração é a mente. Se a mente estiver vazia, você não vai falar coisa boa. Que Adonai te abençoe e te guarde. O nome poderoso de Yeshua. Se Adonai permitir, a gente volta aí dentro dessa fala aí para acrescentar mais alguma coisa à noite. Tá bom? Shalom, shalom, a paz. Tem foto? Prepare para foto. Agora que aparece o pessoal, ó. Ó. Aí, Adonai estava aí, eu nem sabia. Aí, mais alguém? Eu vou tirar a foto. Tem quadradinho faltando aí, gente. Aí, o pessoal não retocou a maquiagem ainda, o pessoal não aparece aí. Ninguém quer sair feio na foto, dona. Beijo no coração de vocês aí, tá bom? Shalom, shalom, a paz, queridos.